Quando o tempo começa a destruir vidas sem fazer barulho, não existe herói preparado o suficiente. Enquanto você assiste a este vídeo, os segundos estão sendo roubados de você. Ele não faz barulho, não avisa e nunca devolve o que leva. No vácuo gelado do cosmos, esse roubo é literal e cruel. Imagine que uma única hora em um planeta distante custe 7 anos da vida de quem você ama na Terra. Quando você finalmente voltar, aquela pessoa pode ser um completo estranho. Interestelar não é sobre viajar pelo espaço, é sobre o custo da ciência quando ela avança rápido demais e o preço aparece tarde demais. Neste vídeo você vai entender onde a ciência de Interestelar é real, onde a ficção começa e principalmente o que quase todo mundo não percebeu sobre o verdadeiro vilão da história. Este vídeo tem spoilers completos. Se você já sentiu que o tempo está escorrendo pelas suas mãos, saiba que ele é um carrasco que não dispara alarmes, ele apenas avança. O problema é que o ponto sem retorno nunca avisa quando chegou. E a resposta curta é simples. O maior perigo do filme não é o buraco negro, nem o espaço sideral. É o tempo passando enquanto a gente acredita que ainda dá para esperar. Imagine pousar em um mundo aparentemente calmo, água rasa, horizonte limpo, nenhuma ameaça visível. O planeta de Miller parece só mais um cenário de ficção científica, até você lembrar que ele orbita Gargantua, um buraco negro supermassivo. A gravidade ali é tão extrema que o espaço-tempo fica distorcido. Na prática, cada hora nesse planeta equivale a anos na Terra. Você dá alguns passos, a trilha sonora marca um tic-tac e, sem perceber, décadas da vida de alguém ficaram para trás. Essa é a parte que mais incomoda quem entende um pouco de física. Não é fantasia. A dilatação do tempo perto de grandes massas é um efeito real, medido por relógios de alta precisão em satélites que orbitam o nosso planeta. Interstellar só empurra isso até o limite. O planeta não tenta te matar. O relógio, sim, o verdadeiro desastre naquela missão não foi a onda gigante, foi o tempo que ninguém viu chegando. Mas o pior não é o que acontece lá embaixo, é o que o tempo faz aqui em cima, enquanto você não está vendo. Quando Cooper volta para a nave e vê Romilly envelhecido, o universo deixa de ser uma paisagem bonita, vira um cobrador implacável. Enquanto a equipe passou poucas horas tentando sobreviver ao planeta de água, 23 anos se passaram para quem ficou. A tela acende, o rosto de Cooper afunda, e o silêncio faz mais barulho do que qualquer explosão. Em poucos minutos, ele assiste os filhos crescerem, mudarem, se afastarem, enquanto ele permanece igual. A relatividade funciona perfeitamente, mas a vida dele foi arrancada em parcelas que não podem ser devolvidas. Quem já perdeu momentos importantes por causa de trabalho, rotina ou decisões adiadas, sente esse impacto na hora. Talvez você já tenha vivido um atraso que virou perda, depois que nunca chegou. Interstellar pega essa sensação e amplifica até o limite. O sacrifício de Cooper não é glamouroso. Ele é um pai que troca décadas com os filhos por uma missão que talvez nunca funcione. Nenhuma tecnologia devolve o que se perdeu ali. E mesmo assim, o filme mostra que o perigo já estava ativo muito antes da nave deixar a órbita da Terra. Tudo começa em um quarto empoeirado, com livros caindo sozinhos de uma estante. Murphy chama aquilo de fantasma. Livros deslocados, poeira formando linhas no chão, coordenadas escondidas em padrões estranhos. Para uma criança, é sobrenatural. Para quem presta atenção, é outra coisa. É a gravidade se comportando de um jeito que não deveria, a poeira dança no ar, como se o próprio planeta estivesse tentando avisar alguma coisa. O filme planta um mistério de terror dentro de uma casa simples, muito antes de mostrar qualquer planeta ou nave. A revelação muda o filme inteiro. Esse fantasma é o próprio Cooper, preso em outro ponto do tempo. Dentro de uma estrutura de quinta dimensão, ele usa a única coisa que ainda consegue controlar: a gravidade. Livros caem, poeira se move, um relógio vira linguagem. O que parecia espiritual é ciência levada ao limite máximo do possível. Aqui, Cooper não viaja no tempo. Ele observa. Ele tenta corrigir o passado sem poder tocá-lo de verdade. E isso é pior do que morrer. É assistir a própria vida desmoronar, sabendo que você não pode entrar naquela cena. E isso é só a porta de entrada. O núcleo desse pesadelo gira no escuro
na forma de Gargantua. Quando a nave se aproxima do buraco negro, a imagem não é fantasia pura. A luz distorcida ao redor da escuridão central é resultado de equações reais. A gravidade é tão intensa que dobra o caminho da luz Gargantua. Não explode, ele aprisiona. Existe ali uma linha invisível, chamada horizonte de eventos. Depois dela, não há retorno, nem para uma nave, nem para um sinal, nem para a própria luz. Qualquer coisa que cruze esse limite é esticada, comprimida e destruída lentamente. A física chama isso de espaguetificação. Gargantua não mata rápido, ele apaga. Interstellar assume uma ousadia controlada, ao permitir que informação escape desse abismo na forma de dados gravitacionais. Isso ainda é debatido pela ciência, mas narrativamente, essa brecha cria o cenário mais claustrofóbico de todos. Em vez de morrer, Cooper acorda no Tesseract, um lugar onde o tempo deixa de ser linha e vira espaço. Todos os momentos do quarto de Murphy existem ao mesmo tempo. Passado e futuro empilhados como corredores infinitos. Parece um milagre, mas não é. O Tesseract não é um presente, é uma prisão. Cooper não escolhe estar ali. Ele só consegue tocar o mundo por detalhes mínimos. Poeira, livros, o ponteiro de um relógio. Imagine reviver o momento em que você perdeu algo importante, infinitas vezes, sem poder entrar naquela cena, sem poder dizer uma frase diferente. Isso não é salvação, é castigo. Interstellar transforma esse pesadelo psicológico em cenário de ficção científica, e então surge a pergunta mais incômoda do filme. Quem construiu essa prisão? Os personagens chamam esses responsáveis de eles como se fossem seres superiores. Mas a explicação mais perturbadora é que não há alienígenas aqui. Eles somos nós. Uma humanidade futura que aprendeu a manipular a gravidade e decidiu interferir no próprio passado para garantir a própria existência. É como se o fim empurrasse o começo, amarrando tudo em um nó impossível. Isso significa algo assustador. Se o futuro precisou intervir, é porque nós falhamos agora. Não existe salvador externo. A única coisa tentando salvar a humanidade é a própria humanidade, depois de errar o suficiente para quase desaparecer. Você confiaria em um futuro que só existe porque o presente falhou desse jeito? Enquanto isso, na Terra, outra mentira sustenta tudo. O plano A prometia salvar todos. O plano B aceitava a perda e apostava apenas em embriões. O problema é que o plano A nunca esteve realmente pronto. Sem dados de dentro de um buraco negro, a equação da gravidade não fechava. Mesmo assim, a esperança foi mantida viva. Porque às vezes a verdade mata mais rápido do que a mentira. Essa decisão cobra um preço silencioso. Pessoas trabalham, acreditam e se sacrificam por uma salvação que talvez nunca fosse acontecer. Quando a verdade surge, não quebra apenas uma equação, quebra a confiança de uma civilização inteira. Você aceitaria viver a sua vida inteira baseado em uma esperança que talvez nunca tenha existido de verdade? O espaço também cobra seu preço psicológico. A missão Lazarus enviou astronautas sozinhos para planetas distantes, sem garantia de retorno. O isolamento extremo corrói o julgamento. O resultado aparece no Dr. Manão. O melhor de nós, quando a cápsula se abre, não sai um herói, sai alguém quebrado. Ele mente. Ele manipula dados, não por maldade pura, por medo. No espaço, o perigo não é só morrer rápido, é continuar vivo tempo demais, sozinho, até que a ética desmorone. O vazio é um espelho que reflete o que temos de mais frágil. Se você estivesse naquele gelo, com o céu imóvel e nenhum sinal de resgate, você teria feito diferente? Enquanto isso, a terra sufoca. A praga destrói plantações. O oxigênio diminui. O fim não chega em um único dia. Ele chega em pequenas decisões repetidas até não haver mais volta. Safras que falham, tempestades de poeira que invadem casas, cidades encolhendo aos poucos. O maior perigo não vem de fora, vem da soma de escolhas que empurram o planeta para o ponto sem retorno. Talvez seja por isso que essa parte incomode tanto, porque não parece ficção distante, parece um aviso. No final, Cooper acorda em uma estação espacial perto de Saturno. Campos verdes, gravidade artificial, crianças correndo. Parece um final feliz,
mas não é completo. A Terra ficou para trás. Milhões ficaram para trás. O reencontro com Murphy deixa isso claro. Cooper chega quase igual ao dia em que partiu. Murphy viveu uma vida inteira. Eles não têm futuro juntos. Só um adeus. A ciência salvou a espécie, mas não devolveu os anos arrancados. O universo permitiu a existência, mas cobrou cada segundo com juros. Você teria coragem de pagar esse preço? Em um planeta distante, a Milha Brand caminha sozinha em um mundo novo. A humanidade continua, mas marcada. Sobrevivemos, mas com cicatrizes que não fecham. Interestelar não fala sobre esperança fácil, fala sobre sobrevivência com custo. E deixa uma pergunta que não sai da cabeça. O que você está deixando para depois acreditando que o tempo vai te esperar? Porque o ponto sem retorno não avisa quando chega. Ele simplesmente acontece. Se esse vídeo fez você olhar para o tempo, para a ciência e para suas escolhas de um jeito diferente, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é uma nova missão pelos mistérios mais sombrios do universo, sempre com um pé na ciência real e outro na ficção que nos faz pensar. Comente. Você sacrificaria sua vida com a sua família para garantir que a humanidade tivesse um futuro? A sua resposta revela muito sobre quem você é e sobre o que você teme perder. E se você quer ver como, fora da ficção, o espaço já levou missões reais à beira do desastre, clique agora no vídeo sobre missões espaciais que deram muito errado. O relógio continua correndo.